Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos a todos vocês que estão aqui no rincão do meu Senhor. É uma alegria para nós sempre podemos ter essa oportunidade de estar com o povo, de estar junto com o povo. Como é bom podemos nessa tarde, estamos, embora este calor daqui de Cachoeira Paulista, e aqui um pouquinho mais quente ainda, com os equipamentos, né, toda a parte de televisão que é necessária, mas nós temos desta alegria e satisfação de podermos, na nossa pequenez, na nossa humildade, simplicidade, trazer um pouco da nossa experiência, trazer um pouco daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, aquilo que Deus faz aqui na Canção Nova. Boa tarde a você também que está em casa conosco, por todo o sistema Canção Nova de comunicação. Sejam muito bem-vindos, você que está aqui conosco, você que sintoniza pela nossa rádio, pelas nossas redes sociais, canal do YouTube, seja bem-vindo. Eu me chamo Jimmy, como a Milena trouxe, Jimmy Fioramonte, sou casado com minha esposa Benedita, estamos há 17 anos casados, temos 3 filhas aqui na terra, Camila, Maria Júlia e Gabriela. E mais 2 no céu. Quer falar um pouquinho já, meu amorzinho? Se apresentar. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria, como o Jimmy trouxe, nós estamos aqui nesta tarde para partilhar um pouquinho sobre a palavra de Deus, mas também para partilhar um pouquinho daquilo que é a nossa vida, quanto família, não é? Família na Canção Nova, mas também família como vocês, não é? Que são famílias que estão aqui. É uma alegria poder receber cada um. E como é bom, não é? É verdade a gente poder ter essa experiência, né? Toda quinta-feira de adoração na Canção Nova é dedicada a você. Né, a Jesus Eucarístico, dia da Eucaristia, nós temos essa quinta-feira de adoração para poder partilhar da palavra de Deus. E assim como também uma alegria, mas também uma grande responsabilidade, né, a Milene trazia aí, nós somos, né, temos essa missão dentro do Carisma Canção Nova, a missão desse projeto de evangelização que é o Famílias em Pé. Graças a Deus estamos já há quantos anos, meu amor, de missão? Desde 2008, né? Faz as contas aí, 15 anos. 15 anos que estamos com este Ministério de Evangelização Famílias em Pé. E graças a Deus, o Famílias em Pé não só aqui em Cachoeira Paulista, mas temos também várias missões espalhadas pelo Brasil, inclusive a Geice Brito, que está aqui cantando com essa voz linda, maravilhosa, né? É também hoje a vice-coordenadora do Famílias em Pé a nível Brasil, não é? E nós louvamos a Deus, agradecemos por todos aqueles que Deus vai suscitando, né? Porque recebeu e sentiu esse chamado, esse desejo de dedicar, não é? De maneira preferencial o seu trabalho, a sua missão evangelizadora em prol das famílias. Nós sabemos hoje o quanto a família precisa, não é verdade? De evangelização. Não é? Qual família hoje não necessita, não é verdade? De ser tocada pela graça de Deus. Então nós louvamos e agradecemos a Deus por todas as nossas frentes da cidade, vamos dizer assim, frentes de missão do Famílias em Pé, espalhado por todo o Brasil. É isso mesmo. Inclusive, né, este final de semana, sábado, o Kairos na Canção Nova é domingo, mas excepcionalmente, este final de semana, o Kairos acontecerá sábado, dia 25, a partir das 8 horas da manhã. Nós aqui com toda a comunidade Canção Nova, com o Ministério de Evangelização Famílias em Pé, vamos estar
nos dedicando neste sábado. Teremos aqui também o atendimento oracional, aconselhamento para os casais na nossa Casa de Maria. Teremos a procissão com Nossa Senhora do Apocalipse, que virá lá do Paraná, do Santuário São Miguel Arcanjo, da cidade Bandeirante, para estar aqui para rezarmos o terço de Nossa Senhora do Apocalipse. Inclusive, estamos aqui com as camisetas dela, né? Com essa linda devoção que o padre Roberto, da cidade Bandeirante, ele trouxe, inclusive é a padroeira do Santuário de São Miguel. Então, para nós hoje, né, neste final de semana, esses dias, está sendo bem intenso. Estamos aqui vivendo esses dias maravilhosos de experiência de oração. E nesta tarde nós queremos partilhar com vocês, né, dar continuidade daquilo que foi na manhã, no período da manhã. Quem estava aqui no período da manhã, levante a mão. Foi bom, não foi? Foi uma bênção. Eu encontrei com uma moça lá, Jimmy, foi muito bom a pregação e o momento de adoração. E realmente foi bom mesmo. E eu quero começar o tema da nossa pregação, está lá em Romanos capítulo 10, versículos de 8 ao 17. Essa quinta-feira de adoração, mais do que nunca, né, aqui na Canção Nova, o Padre Jonas, ele sempre falou, e isso faz parte do nosso carisma, do carisma Canção Nova. Nós levamos o primeiro anúncio para o povo. A Canção Nova, ela quer promover na vida das pessoas, na vida daqueles que nos acompanham pelo nosso sistema de comunicação, pelos nossos encontros, nas nossas casas de missões, inclusive aqui. Nós queremos, né, a comunidade Canção Nova, ela é chamada a levar para o povo este primeiro anúncio. Levar as pessoas a ter este encontro pessoal com Cristo. Porque assim nós, eu, a Benedita, assim a Milena, que veio lá de São Paulo, trilhou um caminho vocacional, assim cada um de nós tivemos este encontro com Cristo. O encontro verdadeiro. Um encontro que marcou e mudou a nossa história, meus irmãos. Que mudou as nossas vidas. Que verdadeiramente se tornou algo em nossas vidas que deu um norte. Deu um rumo novo para nós. Este encontro é um encontro marcante. Um encontro que foi capaz de fazer com que eu, Jimmy Fioramonte, sou natural de Goiânia, foi capaz de fazer com que eu abrisse mão da minha família, não porque não os amava, pelo contrário. Ou esses dias mesmo, estando lá na minha família, por questão da minha avózinha, que partiu para o céu, a nossa comunidade prontamente me proporcionou para estar lá em Goiânia, para visitar, para poder viver esse momento da perda, do luto, de estar em família. E eu estando lá com na casa da minha irmã, e nós dois ali no momento juntos, nós dois juntos ali, a minha irmã dizia, que também é da comunidade Canção Nova do Segundo Elo, mas que mora pela missão de Brasília, que mora em Goiânia, ela dizia assim para mim: meu irmão, como eu sinto a sua falta aqui. Como eu estava com saudade de você. Porque a gente se ama muito. Eu amo muito a minha irmã, eu amo muito a minha mãe, os meus queridos irmãos, o Wilder, o Harry, nome fácil, tá? Wilder, Harry, Jimmy, Glenda, são nomes bem fáceis de guardar, bem marcantes. E meu pai, minha mãe, eu os amo profundamente. Mas,
Quando nós tivemos este encontro com Cristo, eu lá de Goiânia, Benedita lá de Pindamonhangaba, mas ela é natural de São Paulo, mas na verdade morou em Cunha, nem sei mais o que ela é. É paulistana, cunhense, pindense, agora é cachoeirense. E a gente é para onde Deus nos enviar. Né? É carioca também, Canção né? Nova é assim, a gente é aquilo para onde Deus nos enviar. Morei um tempo em São Paulo, sou natural de São Paulo, capital. Os meus pais são natural de Cunha, mas eu vim para Canção Nova, depois eu morava em Pindamonhangaba. Já morei na Missão do Rio de Janeiro, já fui para São Paulo, voltei para Cachoeira Paulista. Então a gente para dizer, não é? Nós somos de Deus. E Deus nos envia para onde Ele quer. E graças a Deus, estamos aqui na Canção Nova como casados. Em Cachoeira, já, como o Jimmy disse, há 17 anos. Mas em Cachoeira Paulista, de volta, já tem mais de uns 10 anos, né, meu amor? Tem mais de 10 anos. Foi 2007. Tem bastante tempo já. 16 anos, quase. Então, veja, para dizer o quê? Este encontro com Cristo, meus irmãos, foi capaz de abrir mão da minha família, de um bem maior. A minha mãe sempre diz para mim: Jimmy, meu filho, vocês, filhos, os meus filhos que Deus me deu, vocês são um presente de Deus para mim. Deus me deu e Deus tira, leva para onde quiser, porque vocês não são propriedade minha, mas são propriedade de Deus, vocês pertencem a Deus. Para ela não foi fácil falar isso. É claro que ela também sente a saudade. É claro que ela também está lá agora em Goiânia, acompanhando, assistindo, nem sei, acho que está. Porque ela ama Canção Nova, direto está escutando, provavelmente ela está assistindo. Um beijo, viu, mãezinha? E ela sempre disse isso, mas para ela também tem esse sacrifício de abrir mão do seu filho. Mas eu quero enfatizar, embora nós abrimos mãos de um bem maior, por causa de uma missão, de um chamado, isso não quer dizer que nós somos pessoas tristes, pessoas infelizes. A saudade dá, mas Deus nos dá a oportunidade de nos ver. Mas o amor maior, Ele nos atraiu, Ele nos levou, Ele nos chamou, o Senhor nos puxou, Ele quis que nós fôssemos missionários. E aí, meus irmãos, diante de tudo isso que nós, dentro da comunidade, vivemos, a Canção Nova tem essa responsabilidade de levar vida, de gerar vida, de sermos esse canal aonde leva essa verdadeira vida, que leve para o povo de Deus este verdadeiro encontro apaixonante. E aí eu entro no tema da pregação, aonde hoje pela manhã o Alexandre trouxe sobre a história de Zaqueu, aonde ele dizia: hoje a salvação entrou na sua casa. E agora eu e a Benê queremos trazer para você esta palavra: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Repetem comigo: todo aquele. Todo aquele. Eita, só está eu e você aqui no rincão? Todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: creia nisso. Se você hoje invocar o nome do Senhor, creia, será salvo. Meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 8. Na realidade, que diz a Escritura, a palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Essa palavra é a palavra da fé que pregamos. Então, é São Paulo falando aqui, dirigindo aos romanos.
Essa palavra é a palavra da fé que pregamos. É o que eu e a Benê estamos fazendo aqui com vocês. O que nós queremos trazer aqui para vocês não vem da minha cabeça ou da cabeça da Benê, mas vem da palavra de Deus, e nós queremos transmitir, assim como acontece no Atos dos Apóstolos, o surgimento da igreja, em que a partir do testemunho, da experiência dos apóstolos, dos cristãos, até chegar aos dias de hoje, aonde essa igreja é viva, aonde essa igreja transmite a vida, transmite este encontro com Cristo, é o que São Paulo está fazendo aqui. Essa palavra é a palavra da fé que pregamos. Se, pois, com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não passará vergonha. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que o invocar o nome do Senhor será salvo. Ora, como invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouviram sem ninguém o proclamar? E como proclamarão se não houverem enviados? Assim é que está escrito: quão bem-vindos os pés dos que anunciam a boa nova. Mas nem todos obedeceram à boa nova, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Logo, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos e irmãs, nessa pregação nós queremos começar com vocês, dizendo que a salvação é para todos. Todos nós recebemos essa graça, recebemos esse presente. O Senhor nos presenteou, e a custo com o preço do seu sangue. Nós estamos neste tempo quaresmal, não é verdade? Sim ou não? Como é que você tem vivido a sua quaresma? A igreja todo ano, e veja, a igreja, ela promove isso de maneira litúrgica. Anualmente nós vivemos este tempo quaresmal, para que nós possamos viver anualmente essa experiência. Veja, a quaresma para a igreja, ela ensina para nós fiéis que é um tempo de graça, é um tempo de recolhimento, um tempo em que 40 dias nós procuramos viver, experimentar, participar daquilo que nos é contado a história na Santa Bíblia, na Palavra de Deus. E mais do que ser contado, de experimentar, de viver essa experiência quaresmal, participando da paixão, da morte e da ressurreição. É a centralidade da nossa fé. Todo ano nós temos essa oportunidade de poder tocar e experimentar, resgatar em nós, retomar em nós aquilo que é o mais importante para a vida de todo cristão. Tem cristão aí? Vocês que estão em casa, me desculpem, eu acho que vocês não escutaram. Tem cristão aí? Para mim, para você que somos cristãos, nós precisamos viver essa experiência anualmente, viver este encontro. A cada ano o Senhor nos dá a oportunidade
de retomar aquilo que é a centralidade da nossa fé, aquilo que nós miramos, gente. Aquilo que não é passageiro, assim como fala lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 21, nós não miramos as coisas visíveis, aquilo que é passageiro, pois aquilo que é visível é passageiro, mas nós miramos o invisível, nós miramos a eternidade, aquilo que nós vivemos aqui hoje, nesta manhã, para você que esteve nos acompanhando, nós miramos aquilo que é eternidade, aquilo que é passageiro vai passar. A nossa vida aqui nessa terra vai passar, por isso nós miramos o quê? A nossa salvação, porque isto é a centralidade da nossa fé. Foi para isso que Jesus veio. Ele veio para nos salvar, meus irmãos e irmãs. E aí, nós precisamos primeiro, porque a palavra diz aqui, todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Nós temos que compreender o que consiste essa salvação. Nós temos que verdadeiramente ter clareza do que de fato o Senhor veio e para quê. Então, nós sabemos, segundo a doutrina da Igreja Católica, segundo aquilo que está na palavra de Deus, que a salvação, que Jesus, Ele veio para nos salvar, consequência do pecado original que entrou no mundo através de Adão e Eva. Jesus, Ele veio nos salvar do pecado. Só que às vezes, quando nós escutamos isso, já caiu em descrédito. Quando nós escutamos isso, eu já sei que Jesus veio salvar-nos do pecado. Só que nós não compreendemos isso com o nosso coração e não entendemos a consequência daquilo que realmente foi o pecado e é o pecado na nossa vida e as consequências do pecado. Jesus, Ele veio, meus irmãos, Jesus não... Eu estava achando que aqui estava com Jesus, com a cruz de Cristo, mas não está. Quando nós olhamos para o alto da cruz, aquilo ali não foi um teatro, aquilo ali não foi uma encenação, aquilo ali foi uma vida, o próprio Deus que desceu, o próprio Senhor que abriu mão da sua condição divina, se encarnou, se tornou humano, para que eu e você pudesse sermos salvos do pecado. Porque o pecado, ele discorrendo aquilo que é o pecado, ele mudou a história da humanidade. Porque a humanidade não está sob o jugo do pecado. A humanidade era para ser uma humanidade santa, homens e mulheres santos. E aí eu fiz questão de pegar aqui, meu amor. Você lê para nós aqui, por favor. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 398 a 401, preste bem atenção naquilo que consiste a salvação, o porquê que Jesus veio nos salvar, justamente para nos libertar do pecado. E eu me recordo aqui, amor, antes de você ler, lá a Benê hoje trouxe na palavra, logo no início da manhã, em Isaías 61, logo no início, ela trouxe essa palavra, que eu só retomo aqui antes de você ler, que é a profecia de Isaías para o Messias. Há 700 anos de Cristo, o profeta profetiza: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me para levar a boa nova aos pobres, para curar os de coração aflito, anunciar-vos aos cativos a libertação, aos prisioneiros o alvará de soltura, para anunciar o ano do agrado do Senhor,
O dia do nosso Deus fazer justiça para consolar os que estão tristes, para levar os entristecidos de Sião um adorno em vez de cinzas, perfume de festa em vez de luto, ação de graça em vez de espírito abatido. Serás chamados de carvalhos da justiça, árvores ornamentais do Senhor. Reconstruirão as velhas ruínas, reerguerão os escombros antigos, renovarão as cidades arrasadas, destruídas há muitas gerações. Veja, então justamente o profeta Isaías, ele já vai profetizando aquilo que o Senhor veio. Jesus, meus irmãos, ele veio para curar os homens e as mulheres de coração aflito, para libertar aqueles que estão escravos, aprisionados, para dar a soltura àqueles que estão presos nas cadeias. Preso nas cadeias em que o pecado os prendeu. Como diz a palavra de Deus que quando entrou o pecado original, quando o pecado entrou na humanidade, o inimigo de Deus, Satanás, detinha sobre ele o poder para permanecermos longe de Deus para toda a vida eterna. É como se ele tivesse um documento na mão para dizer, olha aqui, falando para Deus, olha aqui Deus, por causa do pecado deles, agora a Benedita, o Jimmy, pertence a mim. Eles são minha pertença. Assim eu digo, meu irmão, por causa do pecado, quando nós estávamos sob o domínio do pecado, eu e você, olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela, olha aqui meu irmão, minha irmãzinha, diga para ela. Eu e você estava sob o domínio do pecado. E por causa disso, o demônio tinha um documento de posse tua. Você pertencia a Satanás. Olha que coisa terrível. Olha que coisa terrível. Você quer ser de Satanás? Sim ou não? Show, Satanás! Vai para lá, mas é uma verdade de fé. Isso aqui está dentro da doutrina da Igreja Católica. Era nos imputado, meus irmãos, isso. Nós estávamos sob o domínio de Satanás. Nós pertencíamos a Satanás quando entrou o pecado na humanidade. E por causa disso, eu e você estávamos condenados a passar a nossa vida inteira, toda a nossa vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Tem dia que você parece estar cortado, que acorda e está cansado dessa vida, não é verdade? Pode falar. Tem dia que é uma monotonia a nossa vida. Tem dia que você parece que você está doido que chegue logo o ano que vem. Agora você imagina passar a eternidade toda, como diz o nosso querido, saudoso Padre Léo, com o capiroto. Com o encardido. Passar a eternidade com o encardido. Você imagina isso? Longe de Deus, longe do amor de Deus, longe da presença do Deus vivo. Mas quando o pecado entrou na humanidade, nós ficamos presos a Satanás. E aí, gente, isso aqui, nós não podemos sermos negligentes com isso. Porque a consequência do pecado é o que resultou nisso que a Benê vai ler. Leia aqui para nós, meu amor. Neste pecado, o homem preferiu-se a si mesmo a Deus, e com isto menosprezou a Deus. Optou por si mesmo contra Deus, contrariando as exigências do seu estado de criatura e, consequentemente, de seu próprio bem. Criado em um estado de santidade, o homem estava destinado a ser plenamente divinizado por Deus na glória. Pela sedução do diabo,
quis ser como Deus, mas sem Deus, e antes de Deus, e não segundo Deus. A Escritura mostra as consequências dramáticas desta primeira desobediência. Adão e Eva pedem de imediato a graça da santidade original. Têm medo deste Deus, do qual fizeram uma imagem falsa, e de um Deus enciumado das suas prerrogativas. A harmonia na qual estavam, estabelecida graças à justiça original, está destruída. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo é rompido. A união entre o homem e a mulher é submetida a tensões. Suas relações serão marcadas pela cupidez e pela dominação. A harmonia com a criação está rompida e a criação visível tornou-se para o homem estranha e hostil. Por causa do homem, a criação está submetida à servidão da corrupção. Finalmente, vai realizar-se a consequência explicitamente anunciada para o caso da desobediência. O homem voltará ao pó do qual é formado. A morte entra na história da humanidade. A partir do primeiro pecado, uma verdadeira invasão do pecado inunda o mundo. O fratricídio cometido por Caim contra Abel, a corrupção universal em decorrência do pecado, na história de Israel. O pecado se manifesta frequentemente e, sobretudo, como uma infidelidade a Deus, da aliança e como transgressão da lei de Moisés. E mesmo após a redenção de Cristo, entre os cristãos, o pecado se manifesta de muitas maneiras. Veja, meus irmãos, as consequências trágicas do pecado. O pecado tirou de nós esta harmonia do corpo, da alma e do espírito. Perdemos a originalidade da santidade. Por causa do pecado, meus irmãos, entra a morte. E é por isso que Jesus ele veio para nos salvar. Para primeiro colocar ordem. Para primeira salvação de Jesus, ele veio para dizer: Satanás, a partir de agora, eu estou tirando das suas mãos este documento, que fala lá nas cartas a São Paulo. Este documento que estava sob seu domínio não está mais, porque ele foi rasgado agora. Ele foi agora arrancado de ti pelo meu sangue que foi derramado. Louvado seja Deus, colocou aqui o crucifixo. Foi arrancado das suas mãos, por causa aqui, daquilo que eu fiz pela humanidade. Eu dei a vida pela humanidade. Eles são pertença. Jesus, ele tirou da mão de Satanás e devolveu aquilo que pertence a Deus. Eu e você, meus irmãos, somos pertença do Senhor. Deus nos criou. Por isso que lá em Gênesis já vai dizer que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Eu e você somos a imagem e semelhança de Deus. Deus, como diz o Papa João Paulo II, ele pegou o melhor de si mesmo, como ele reentrou dentro de si mesmo, para nos fazer a sua linda obra. Esta linda obra que se chama Eu e Você. Que se chama de João, José, Maria, Antônio, Jim. Eu e você, esta linda obra, nós somos a imagem e semelhança dele. Mas por conta do pecado, foi manchado aquilo que de mais belo Deus fez. E a consequência disso, justamente como diz lá em Romanos capítulo 6, versículos 29, a paga do pecado é a morte. E aí, meus irmãos, é onde entra esta palavra em Romanos que nós proclamamos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meus irmãos e irmãs, a cada ano,
a cada dia, que a igreja nos ensina, nos mostra que os acontecimentos, veja, para você ter uma compreensão do que eu quero dizer, a cada missa que você participa, você vive o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A cada missa o Senhor está ali no alto da cruz dizendo: tenho sede de salvar almas. A cada Eucaristia que acontece no mistério da Santa Missa, ali, meus irmãos, ali não, deixa eu te dizer, o altar não é uma encenação, ali não é um teatro, ali não é uma coisa ritualística, não é uma coisa que a gente vive como uma tradição. Não, gente, ali está acontecendo o que aconteceu 2000 anos atrás. Ali está acontecendo a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ali, meus irmãos e irmãs, todos os dias o Senhor está dizendo: tenho sede de salvar almas. A cada missa que eu e você, a cada missa que nós vamos com as nossas filhas e nós ensinamos, e nós queremos levar isso para a nossa família, para dentro de casa, para dentro do nosso lar. Nós educamos as nossas filhas para compreender, minhas filhas, a nossa vida, o nosso chamado é para acolher a salvação de Jesus. Acolher um bem maior, acolher um presente. Veja, lá em Efésios, meus irmãos, no capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículos 8, vai dizer assim para mim e para você. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Diz assim, preste bem atenção: é pela graça que fostes salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, de modo que ninguém pode gloriar-se, pois Deus que nos fez, criando-nos no Cristo Jesus, em vista das boas obras que preparou de antemão para que nós a pratiquemos. Veja, meus irmãos, é pela graça que fostes salvos. Eu e você recebemos um presente, um dom maravilhoso. Nós recebemos a salvação aqui, ó, no alto da cruz. Esse presente custou sangue. E toda vez lá em casa, eu sempre partilho, temos um crucifixo bem na entrada da porta da casa. Ali eu mostro para as minhas filhas e mostro para elas: minhas filhas, foi a preço de sangue que custou a nossa salvação. E é por isso, meus irmãos, que nós, quanto família, nós como filhos de Deus, nós aderimos, nós acreditamos. Veja, é pela fé. A palavra vai deixar bem clara, é mediante a fé. Então, a cada Eucaristia, nós renovamos a nossa fé naquilo que acontece na Santa Missa: paixão, morte e ressurreição. A cada Eucaristia que nós recebemos, e por isso que a igreja nos convida. Nós temos um programa na Rádio Canção Nova, convido a você a participar, acompanhar, já que você não dorme mesmo cedo, da meia-noite a 1h da manhã, tá bom? Da meia-noite a 1h da manhã. Todos os sábados e domingos. Todos os sábados e domingos nós temos um programa Rezando em Família. E todo domingo, oi princesas, tá ali as nossas duas filhas. A outra está estudando ainda. Rezando em Família. E ali no programa Rezando em Família, todo domingo a gente diz: bom dia você que está acompanhando conosco pela Rádio Canção Nova 89.1. Que alegria poder chegar até você. Hoje é domingo. Dia do Senhor. Dia de ir à missa. Missa. Dia de irmos à missa em família. Dia de nossa família participarmos da missa. Porque ali é o grande mistério que acontece. Ali está a razão, o cerne da nossa fé. Ali está a razão de como família, de sermos família, de estarmos juntos com aquele que nos salvou.
Jesus, Ele quis passar por tudo isso para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Para que nós pudéssemos ser libertos, tirados da mão de Satanás. Uma vez que foi arrancado da mão de Satanás, aquilo que nos condenaria, agora fomos introduzidos no reino de Deus. Agora nós, eu e a minha casa, eu e a minha família, você e a sua casa, você e a sua família, tem acesso à graça de ser introduzido no reino do céu. Você pode olhar para o seu irmão e falar assim: você tem um preço muito alto. Você é valioso. Você é valiosa. Você custou o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós custamos o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não éramos merecedores. Quem era merecedor? Não éramos merecedores. Mas a misericórdia de Deus, o amor de Deus por nós, assim como aquele mesmo amor no qual a família de Zaqueu foi visitada, né? O Alexandre pregava hoje de manhã, ele dizia: Zaqueu, porque era baixinho, subiu naquela árvore, porque ele queria conhecer, ele queria ver Jesus. Mas, antes de Zaqueu ver Jesus, Jesus já tinha visto Zaqueu. Jesus já tinha enxergado Zaqueu. Nós não éramos merecedores, mas o amor de Deus por nós custou o sangue do seu Filho único, e é Jesus isso, Cristo. meu amor, porque lá em João capítulo 8, ou capítulo 3, no versículo 16 fala: de fato Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem crê nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. Ora, o julgamento consiste nisto: a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas ações sejam manifestadas, já que são praticadas em Deus. Meus irmãos e irmãs, a nossa condição, então, para sermos salvos, para alcançarmos a salvação, passa em acreditar. Amém. Em crer. Gente, isso aqui é fé. Por isso que eu comecei lá no início dizendo para vocês sobre este encontro com Cristo. Eu e você precisamos ter este encontro com Cristo. Por mais que eu tenha aqui uma fruta, uma maçã, por mais que eu mostre para você e eu saboreio a maçã e vou narrando o sabor, a cor, a textura desta maçã, mas se você não experimentar, se você não comer dela, você não vai ter a experiência, saber o sabor que aquela fruta tem. É ou não é verdade? Você pode até ter conhecimento, você até pode narrar e dizer: olha, a maçã é vermelha, ela é uma fruta cítrica, mas você não experimentou. Deixa eu dizer para vocês, está cheio de cristão assim. Hoje na igreja existe 2 tipos de cristãos. Os cristãos que digam que são cristãos pelo conhecimento apenas intelectual. O outro cristão é aquele cristão que viveu a experiência com o ressuscitado. E é este cristão que vive a experiência com o ressuscitado, que passa pela cruz, que sobe na cruz e que experimenta o Calvário, mas pela fé, ele vive a experiência da ressurreição. Este cristão que a igreja chama para nossas famílias a viver essa experiência.
da ressurreição. Mas eu e você precisamos acreditar, meus irmãos, precisamos crer. Porque, gente, veja como estão as nossas famílias, as realidades que nós estamos vivendo. Olha a luta, olha o combate, quantos casamentos destruídos, quantos casamentos sendo destruídos, sendo ruídos pelo pecado, pela consequência do egoísmo, aquilo que foi trazido pela manhã, do egocentrismo. O egoísmo que domina as nossas ações, o egoísmo que manda na nossa vida. Meu irmão, quando eu e você estamos presos ao nosso egoísmo, nós estamos sob o jugo de Satanás. E é por isso que eu e você precisamos no dia de hoje invocar o nome do Senhor. Porque o nome do Senhor tem um significado muito lindo. O nome de Jesus em hebraico é Yeshua. Já ouviu falar essa expressão? Tem até uma música, né? Yeshua, Yeshua, és tão lindo. E assim vai. Yeshua, no nome hebraico, significa Deus salva. Deus salva. Gente, Jesus, Ele salva. Não importa a condição que nós estamos, não importa as realidades que nós estamos vivendo, eu estou dizendo para você, a partir daquilo que a Canção Nova vive como experiência, diante desse território eucarístico, nós vemos muitos testemunhos de Deus salvar famílias, salvar jovens, salvar filhos, salvar criança. Nós hoje podemos dar esse testemunho. Por isso você está aqui no território eucarístico. E assim, meu amor, como hoje pela manhã o Alexandre trazia, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele disse: hoje a salvação entrou nesta casa. E essa salvação também, que é o próprio Jesus, quer entrar na sua casa, quer entrar na sua família. Nós precisamos acreditar, porque passa, meus irmãos, pela fé. Todo aquele que crer será salvo, diz a palavra de Deus. Passa pela fé, é uma atitude de fé. Nesse final de semana, no Kairos, Famílias em Pé, nós iremos trabalhar a temática família sustentada pela fé. É preciso passar pela fé. E eu pergunto para você nesta tarde, você que está aqui, a sua família tem sofrimento? Você passa por dificuldades na sua família? Você passa por desafios na sua família? Na sua família tem situações de pecado? Tem filhos, esposo, esposas divididos, longe de Deus? Eu pergunto para você, a palavra de Deus que diz: todo aquele que crê será salvo. E eu pergunto para você nessa tarde, você acredita que a salvação é para você? Eu pergunto para você agora. Você acredita que a salvação hoje quer entrar na sua vida? Que a salvação é para a sua casa? Que a salvação é para a sua família? O Senhor nesta tarde e neste final de semana, Ele quer resgatar no meu e no seu coração a fé. Porque passa pela fé. Passa pelo crer. Passa pelo crer. E é preciso que eu e você exercitemos a nossa fé. E aí você pode perguntar para mim: Benê, mas como que eu vou exercitar a minha fé? Eu digo para você, toda fé, ela é provada no sofrimento. A fé, eu digo mais, o sofrimento é matéria-prima para o exercício da nossa fé. Todo sofrimento é matéria-prima para a nossa fé. Guarda isso que eu estou te falando. Eu digo para você hoje, quem tem sofrimento, levanta a mão. Olha, eu estou aqui.
Nós viemos para essa pregação, eu não disse, mas eu deixei a minha menorzinha queimando de febre aqui embaixo. Nós estamos aqui hoje, mas há 15 dias atrás eu estava com a minha filha do meio, internada 2 vezes no hospital. Nós vamos falar mais isso no sábado, no Kairos. Vamos dar o testemunho de fé que nós estamos sendo levados a viver nesse tempo. Eu digo para você, família, você só vai conseguir se manter de pé se você tiver fé. Porque nós estamos sendo provados na fé. Quem não está sendo provado na fé aqui? Agora eu vou mudar a pergunta. Quem está sendo provado na fé através do sofrimento e da tribulação, levanta a mão. Eu tenho uma boa notícia para você. A sua fé está sendo provada. A nossa fé está sendo provada. A nossa fé está sendo maturada. Porque Deus quer uma família em pé. Deus quer a sua família em pé. Então repete comigo assim, joelhos no chão. Joelhos no chão. Famílias em pé. Famílias em pé. Vamos colocar de pé, nós vamos cantar essa música, Nossa Família. Essa música vai ser uma música que nós vamos rezar muito com ela durante esse final de semana. Sábado aqui no Kairos, nós vamos rezar porque eu digo para você, Deus quer levantar a sua família. Repete comigo, Deus quer levantar a minha família, através da fé. Por isso, Senhor, eu estou aqui e eu quero experimentar essa verdade que foi proclamada hoje, através da sua palavra. Todo aquele que crê, todo aquele que tem fé, será salvo. A minha família, Senhor, será salva. Porque eu estou proclamando hoje que o Senhor é a minha salvação. O Senhor é a salvação da minha casa. O Senhor é a salvação da minha família. E eu te entrego hoje, Jesus, o meu coração, todos os sentimentos de incredulidade. Eu te entrego, Jesus. E eu proclamo, em nome de Jesus, que a minha família será salva, porque ela está sendo chamada a viver da fé. Sim, Senhor Jesus. A minha família será sustentada pela fé. Então levanta os seus braços agora e vamos cantar essa música. E o bonito é que nós não estamos sozinhos. Nessa luta, em nosso auxílio vem Maria, vem São Miguel com a corte celestial dos anjos, combatendo por nós e através de nós. Porque também é preciso dar o passo, assim como vocês estão aqui nessa tarde, na Canção Nova, como vocês estão sintonizados. Você deu o seu passo de fé. Você ligou a televisão, você sintonizou, você abriu aí a sua internet. Você veio aqui pessoalmente. Muitos tiveram dificuldades para chegar, mas chegaram, não é verdade? Porque Deus te escolheu para estar aqui nessa tarde, para sustentar a sua fé, para que você leve no seu coração uma fé firme e forte para chegar lá e contagiar os seus, amém? Amém. A sua família vai ser não somente sustentada, mas vai ser levantada pela fé que Deus está agora colocando no seu coração de uma forma pessoal e particular. Amém? Amém. Porque nossa casa, neste momento, pensa na sua casa. Quem você deixou lá? A sua casa agora está sendo protegida pelo amor de Deus, pela luz que vem do alto, que vem do céu, pela luz que vem de Deus, o nosso Criador. Vamos juntos cantar.
Levanta seus braços. Nossa casa é protegida pelo amor, pela luz que vem de Escuta Deus, essa o Criador. música, faça dela a sua Pela oração. luz que vem de Deus, o Criador. Reunimos para rezar. Reunimos para rezar e juntos celebrar, pois Jesus é o Senhor do nosso lar.